Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Esse vídeo hoje vai ser diferente, então eu já peço que você dá seu like, se inscreva para me ajudar, né? Compartilhe os vídeos aí, né? Para estar divulgando pra gente estar crescendo aí. E vamos lá, hoje eu vou estar me apresentando para vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Karen Samantha, eu tenho 23 anos, tenho uma filha que se chama Alice. Ela vai fazer 2 anos em julho. E sou casada. Então vamos lá. A Karen aqui, ela nasceu em São Paulo, né? Hoje em dia eu também moro em São Paulo, mas no interior. Nasci em Tapecerica da Serra. Já fui morar em Indaiatuba. Já morei no Ceará. Já morei em Araras. Eu vou contar um pouquinho para vocês até onde eu cheguei, onde eu tô, né? Então vamos virar um pouquinho lá atrás, né? É, Desde pequenininha, né, eu sempre tive aquela família meio, sabe, gente, aquela família que não é muito certinha, pra falar a verdade, né? Então, desde pequena, né, caso de família aí, eu sou adotada, né? É, Quando não vou contar tudo desde comecinho assim, gente, porque é muita coisinha, né? Então eu vou contar assim, mas meio que por partes, né? Tem partes que eu vou pular e tem partes que eu vou contar aqui, né? Que são partes mais importantes que eu digo que eu levo comigo da minha vida. Aos meus 14 anos, né? Lá atrás, né? Eu acabei parando em um abrigo, né? Em Dayatuba, né? Esse abrigo se chama Consolar, que foi muito bom pra mim, gente. Tem pessoas que falam muito mal de abrigo. Eu tinha medo, né? É, que criança que não tem medo de abrigo, na verdade, né? Então, fui parar no abrigo, eu tinha 14 para 15 anos. É, eu tava na rua, né? Rebeldes, tudo mais. E aí, então, eu fui parar no abrigo, eu tinha 14 para 15 anos, gente. E para mim foi uma experiência, assim, claro, como que eu era adolescente. Então, né, eu sabia que aquilo ali estava me protegendo, né, porque eu vi que era um lugar que eu ia para a igreja, sabe, me tratavam bem, ninguém maltratava, porque geralmente tem alguns abrigos que sim, maltratam as crianças, batem, mas aonde eu estava era muito bom, gente. E foi muito bom para mim, sabe? É, eu era, eu era uma menina muito para frente, mas também muito tímida, sabe? Então ali fui passando por psicólogo, então foi me ajudando bastante. Até o momento que eu fiz 17 anos. Ah, gente, lembrando que com 16 anos eu comecei a trabalhar no abrigo, mas não foi dentro do abrigo. Desde de criança, desde quando eu era pequena, eu sempre tive o sonho de ser veterinária, né? Então, dali que surgiu aquele trabalho para mim, né? Eu conheci, a gente no abrigo, a gente chamava as mulheres que trabalhavam de tias, e eu conheci muitas tias, né, através de uma irmã, de uma tia que trabalhava nesse abrigo, né? Que ela era psicóloga, na verdade, minto. Ela, né, falou, acho que falou da irmã dela pra mim e tudo mais, e ela trabalhava numa clínica veterinária, que ela era veterinária. E aí me levou pra me conhecer, tudo mais, né? Eu logo me apaixonei por ela. E aí ela me mostrou pra dona, tudo mais, e eles foram me ensinando como mexia, né? Eu, como amo o bicho, né? Então eu amei. Pra mim era uma coisa nova, né? Dar banho em cachorros, fazer penteados, cuidar de gatos, né? E dali eu fui aprendendo outras coisas além só dar banho. Então eu aprendi a ver febre dos bichos, né? Que não se mede que nem a gente que somos seres humanos. Aprendi também como pegar uma veia, né? Eu não esqueço, tá, gente? São coisinhas assim que faz tempo que eu aprendi, mas guardo comigo também.
Tenho livros também, qualquer coisa também, tem o Google e YouTube que pode ajudar também a dar aquela pesquisada, né? E então, depois daquilo ali, daquela experiência, eu já estava com 16 anos, quase fazer 17 anos. Porém, gente, quando você mora num abrigo, quando você faz 18 anos, você tem que sair do abrigo, né? Eles te ajudam, ou te colocam naquelas casas que tem vários quartos que você alugam, e aí eles te ajudam de começo até você conseguir um emprego. Mas graças a Deus a minha experiência não foi essa. Mas nesse abrigo que eu morei, que eu morava, ele sempre ajudava a pessoa a sair do abrigo e ir direto para alguma família. Eu acho assim que eu nunca conheci ninguém que saiu de lá e foi morar sozinho, sabe? Eu fui a primeira abrigante do abrigo, né? Que, que começou a trabalhar. Eu fui a primeira que tive o primeiro celular, porque antes não podia ter, né? Porque a gente não tinha muito contato com as coisas que aconteciam fora do abrigo, sabe? As coisas de jornal, a gente não assistia jornal dentro do abrigo. Exatamente por isso, né? Eles queriam guardar a gente daquelas coisas ruins que acontecem no mundo. E realmente, eu acho assim que o que me privou bastante quando eu fui pro mundo, quando eu tava numa certa idade ali, com 17 anos, porque, gente, eu saía do abrigo, ia trabalhar, saía do abrigo, ia pra escola, saía do abrigo, ia no shopping. A gente não sabia o que acontecia na televisão. Então, na hora que eu saí do abrigo, foi tudo novo, né? Já como eu saí. É, como eu falei para vocês de começo, eu sou adotada. É, desde pequenininha, desde os meus 12 anos, é, eu sempre ficava naquela, né? Ia para minha mãe adotiva, ia para morar com meu pai. Ia para minha mãe adotiva, ia morar com meu pai. Até chegou num certo ponto que meu pai faleceu, né, gente? Meu pai morreu, né? Morreu lá. E aí eu fui morar com a minha tia e depois disso que eu fui parar no abrigo. Aí logo em seguida, né, minha prima conseguiu me achar pelo Facebook, né? Então ela me achou pelo Facebook, começou a conversar comigo, falou que da minha mãe, né, adotiva, que o nome dela é Sandrine. E aí a gente foi conversando e sempre quando eu entrei no abrigo, eu sempre falava pastilhas, né? Porque eu via a maioria do povo ali com a sua família e tal, e eu única sozinha, né? Sem ter uma família ali por perto, sem me ajudar naquele momento de adolescência rebelde, que era o que eu tava passando, mas quando eu tava com 17 anos, foi quando minha mãe me achou de novo, eu já tava mais tranquila, não tava tão rebelde que nem eu era antes. Então aí a minha mãe começou a conversar comigo, me mostrou fotos de quando eu era pequenininha. Então a minha mãe tinha provas, né, para falar para as mulheres lá do abrigo que ela me pegou quando eu era pequenininha, cuidou de mim, era minha mãe mesmo adotiva. Porque assim, gente, tem pessoas que não conseguem registrar é, filho adotivo. No caso da minha mãe, ela me pegou, ela tinha 14 anos, né? E eu tinha um mês de vida. Então, minha mãe conseguiu provar que ela cuidou de mim desde pequena, que ela era minha mãe adotiva, porque minha mãe de sangue mesmo tinha me dado para ela. E, e aí foi indo, né? Aí foi, as tias do abrigo começou a conversar comigo, se era o que eu queria, e sempre meu sonho era ter uma família, sabe? Uma mãe ali que, sabe, aqueles momentos que você tá passando assim, aquilo, e você ter alguém ali pra ir lá, abraçar, chorar, sabe? Esse foi meu sonho, gente. Era sempre ter alguém ali para me contar em qualquer momento da minha vida. E aí minha mãe conseguiu me pegar, né? Minha mãe morava lá no Ceará, então eu deixei escola, deixei trabalho, deixei tudo para trás para me morar com a minha mãe. No fato, né? Até aí, tinha 17 anos, eu ainda não conhecia a minha mãe ainda, porque ela me viu a última vez, eu tinha 12 anos, gente. E e ali no finalzinho que eu tava no abrigo, eu já tava com 17 anos, eu tava quase pra sair do abrigo, né? Então, na hora que minha mãe surgiu, eu falei, opa, vou ter a minha família, vou ter a minha mãe. E nisso eu fui pro Ceará com a minha mãe. Tô dando uma resumida, tá, gente? Porque é muita coisinha. Chegou lá, difícil pra se adaptar.
queria ir embora para Indaiatuba, que foi onde eu morava, gente. Eu queria ir embora para Indaiatuba. Não deu para me voltar. Por quê? As tias falavam, não, mas é as primeiras semanas, são os primeiros meses, você ainda tá em fase de adaptação. Nisso, gente, foi chegando o tempo de eu fazer 18 anos. Não tinha mais como voltar para o abrigo, né? Eu ia ter que ficar na casa da minha mãe, né? E como eu ainda era de menor de idade ainda, né? Então, minha mãe sempre conversava comigo ali, tentava me acalmar, por quê? Era tudo novidade, gente. Eu tinha irmão, e minha mãe tem, né, um filho mais velho, né? E eu era mais velha, mas ele era o mais velho da minha mãe, né? Eu digo de sangue, mas assim, eu era mais velha que todos os filhos da minha mãe. Então, chegou eu, né, a menina mandona e o meu irmão que é mandão também. Então já viu aquilo, né? Que não ia dar certo. Então começou ali, queria ir embora, minha mãe sempre conversava e a gente queria grudar um outro, e aí foi indo. Tinha também a relação também do marido da minha mãe, que para mim era novidade, gente, porque, né, é uma pessoa nova entrando na minha vida, né? Onde ele seria como meu pai, né? Mas eu chamo ele de tio, né? Tem pessoas que até acham que ele é irmão da minha mãe, mas nada a ver, gente. É para mim não chamar ele de pai, mas hoje em dia, eu com 23 anos, considero ele como pai, né? Porque é óbvio que tem aquelas brigas e tudo mais, né? Mas eu sei considerar as coisas que já fizeram por mim e é coisas que já me magoaram, sabe? Que eu sei que ser humano é ser humano, gente. Não tem o que fazer. E nisso eu fui, me adaptei, né? Até aí não estava ainda muito adaptada, né? Mas a minha mãe ficou morando no Ceará, se eu não me engano, acho que 3 meses, né? E eu queria voltar para São Paulo. E minha mãe também começou com umas conversas falando que ela também queria voltar para São Paulo. E meu time e minha mãe já tinha conversado já, porque em São Paulo era melhor de trabalho. Eles, entre os dois lá, conversaram, né? Que em São Paulo era melhor de trabalho, tudo mais. E aí minha mãe voltou para São Paulo, né? Minha mãe voltou para São Paulo, comecei a estudar lá em São Paulo. Conheci amigos, né? Porque amigos, eu acho assim que a gente não tem, né? Na hora que você precisa mesmo, como eu precisei lá atrás, só teve uma amiga minha que me ajudou e eu fiz sacanagem com ela. Não sacanagem assim de coisas erradas, sabe? Porque antes de eu entrar no abrigo, né, era pra mim ter ficado dentro da casa dela, né? E não, gente, eu fui dormir na rua, né? Então a mãe dela depois não quis me aceitar e eu super entendo, tá, Nath? Se você estiver vendo esse vídeo aí, super entendo, tá? Em um lugar da sua mãe, talvez fazeria a mesma coisa, né? Porque acharia, nossa, tá achando que é o quê, né? Então, a gente, naquela época lá, era osso, né? Mas eu acho assim que faltou muita conversa comigo, né? Era muito aquele negócio de tentar me prender dentro de casa e aquilo não ia funcionar, né? Não tô falando com a mãe da minha amiga, né? Eu tô falando com a minha tia lá atrás, né? Que tentou me prender, tentou, tipo, me guardar, eu acho, né? Mas eu queria conhecer o mundo, eu queria passear, eu queria, sabe, a coisa de adolescente, gente. Então, voltando lá ao fato da minha mãe, que a gente voltou pra São Paulo, eu não tinha me adaptado ainda 100%. Aí teve uma época que eu entrei em crise, que eu queria ir embora, liguei pra minha irmã, que era pra minha irmã me buscar, que eu não queria mais ficar na casa da minha mãe. Acabou que minha mãe deixou o portão tudo trancado, porque ela falou assim que eu não ia sair, porque eu ainda era menor de idade. E eu sempre falava que eu queria ir embora da casa da minha mãe, né? Nisso eu já comecei a me adaptar, já tava me acostumando já com todo mundo, né? É, já tinha aquele afeto já de mãe e filha com a minha mãe, né? Porque por mais que ela tinha aquele sentimento que, Karen é minha filha, porque minha mãe passou a vida inteira me procurando, né? E eu não tinha aquele negócio, minha mãe, não sei lá o quê. Eu sabia que ela era minha mãe, porque eu me lembro, né, de coisas relacionadas a ela, né? Que ela já me viu quando eu tinha 12 anos. Então, eu sabia disso, mas eu não tinha aquele contato de mãe e filha, sabe? Aquele negócio de, é minha mãe, ela vai me proteger. Não tinha aquele negócio. Então ali foi indo, eu me adaptei com todo mundo, né? Óbvio que tinha aqueles momentos de crise que eu queria fugir dali, mas estava ali, não tinha para onde eu correr, né? Até então que
Comecei a trabalhar, tudo mais, né? Também depois me adaptei, pedi as contas. É, comecei trabalhando em um lugar, né, que vai chegar aqui em Jaú, que eu tinha que vender cursos, né? Minha mãe já vendia cursos no Instituto Embeleze, aí depois ela foi para essa escola, né? Não, ela foi para uma escola onde eles me ensinaram e aí eles me encaminharam para outra escola que tinha vaga nessa área. Aí eu comecei a trabalhar. Então, aí a gente estava trabalhando lá tudo mais, eu já estava me adaptando à escola, tudo mais. A gente precisou se mudar para Araras, né? Porque é onde só minha mãe trabalhava, porque chegou uma época que eu falei para vocês que eu pedi demissão do emprego. Então, só minha mãe que estava trabalhando, meu padrasto não conseguiu arranjar emprego quando a gente foi para São Paulo. Ele saiu para entregar currículo em vários lugares, mas mesmo assim não conseguiu arranjar emprego lá. Então, a minha mãe arranjou uma vaga lá em Araras, onde minha mãe recebia melhor, né? E eles iam ajudar a minha mãe em outras coisas lá. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Lá em Araras eu também comecei a trabalhar entregando papel. E aí foi indo, eu não via a hora de minha mãe virar e falar assim, vamos nos mudar de cidade. Até uma hora que minha mãe chegou e falou pra gente, a gente vai mudar de cidade. Na hora que minha mãe me falou aquilo, já fiquei super feliz, gente, porque trabalhar entregando papel no sol, na chuva, e eu tinha medo de cachorro me morder, porque assim, eu não tenho medo em si, né? Mas eu também não confio também, né? Pelo menos dando um banho ali, você tem como pôr uma focinheira, né? Você não vai bater no animal, né? Mas tem coisas que você consegue se defender para o bicho não conseguir te morder, né? Também não dando remédios, que eu também não apoio isso. Que é onde eu trabalhava, a gente não fazia isso. No máximo, colocava focinheira para o cachorro se tranquilizar e não te morder, né, gente? Então, quando chegou em Araras, eu comecei a trabalhar de entregar papel, né? E minha mãe trabalhava na Embeleze de Araras. E, e eu, tipo, torcia pra minha mãe falar que a gente ia mudar de cidade. Aí teve um dia que ela virou e falou: a gente vai mudar de cidade. Né? A mãe tá vendo de comprar uma escola aí. A Deus que a mãe ia mais ficar trabalhando mais na rua, mas entregando panfleto, né, gente? Porque é cansativo. Quem trabalhou sabe o quanto que é cansativo. Eu resolvi trabalhar de panfleto, porque meu padrasto também não conseguia arranjar emprego em Araras, porque lá era muito pior do que São Paulo de serviço, muito pior mesmo. E eu consegui arranjar emprego lá entregando papel, então ajudava um pouquinho a minha mãe, porque eu recebia dois salários. O primeiro salário dava para minha mãe que eu recebia mais, né? Que eu conseguia entregar. Quanto mais eu entregava papel, mais eu recebia. Então eu dava o primeiro salário para ela e ficava com o segundo, que aí eu ficava mais tranquila e dava para me comprar minhas coisinhas, né? Porque a minha mãe, ela tem três filhos, né? Eu, Renan, na verdade ela tinha na época, né? Eu, Renan, a Gabriela e o Yuri. Somos quatro, né? E então, para bancar quatro filhos, e sem contar também, né, gente, o meu padrasto, né, que é meu tio, mais a casa, mais a alimentação, muito pesado. Foi quando eu resolvi dar um jeito, assim, de, sei lá, de me virar para conseguir dinheiro para me ajudar minha mãe. E foi quando eu comecei a entregar papel, né, e ali por lá fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E aí minha mãe falou que a gente ia mudar de cidade. Aí, gente, chegando aqui em Jaú, a minha mãe tava trabalhando já, né? Eu também tava trabalhando, né? E minha mãe já tinha me colocado para estudar, já tava na escola à noite. E aí, chegou aqui em Jaú, eu já me senti melhor aqui, né? Porque eu tava mais tranquila aqui, porque eu já conheci pessoas, já. Então, foi indo, foi fazendo amizades aqui. E aí chegou um momento que eu conheci o meu namorado, marido, né? Porque a gente não somos casados no papel, mas a gente já moramos junto hoje em dia, né? Então aí eu comecei a namorar com ele e tudo mais, aí depois minha mãe trocou de casa, e aí aconteceu aqueles conflitos familiares, né?
Aí eu tive que casar. Aí eu casei não, né? Me ajuntei, né? Com as tralhas que não tinha nada, só tinha roupas mesmo. E eu ficava naquele negócio de ida e volta, porque, gente, casamento é um trem que não é fácil, né? Não é fácil o casamento. Então eu ficava aqui, aí depois queria voltar pra casa da minha mãe, aí voltava. Acho que foi umas três, se eu não me engano, foi umas 3 vezes assim. Aí até um momento que eu engravidei da Alice, né? Continuei aqui, aí depois de um tempo voltei a morar com a minha. Eu tô falando dessas 3 vezes, gente, incluindo agora, tá? Foi 3 vezes, depois que eu tive a Alice e tudo mais, eu fiquei 3 vezes indo e voltando pra casa da minha mãe. Pegava minhas coisas, cismava, ia embora, voltava. Que infelizmente, gente, a gente não manda no nosso coração, porque se mandasse, meu coração estava já costurado já e pronto, vida que segue, né? Mas infelizmente a gente não manda. A gente tenta mandar, mas é difícil quando a gente realmente gosta de alguém, né? Então, foi indo, gente. E aí hoje eu sou casada, moro em Jaú. Hoje em dia eu não trabalho mais, mas quando eu cheguei aqui em Jaú, como eu falei pra você, eu trabalhava. Eu parei de trabalhar, na verdade, quando eu ganhei a Alice, né? Quando eu ganhei a Alice, eu fiquei 5 meses trabalhando. E aí eles não quiseram me mandar embora, né? Porque falaram que não dava ainda o tempo, de me mandar embora, tudo mais. E aí, eu pedi a conta porque, gente, eu tava numa cidade onde minha família em si só tinha minha mãe. Como que eu vou dar minha filha pequenininha para os outros cuidar, sendo que eu não conhecia ninguém aqui? Então, a única alternativa foi pedir a conta e cuidar da minha filha. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Por quê? Eu aproveitei e aproveito cada momento da Alice. Então, hoje a Alice anda, a Alice corre, a Alice come às vezes, né? Porque a Alice ainda mama no peito, né? Mas eu vou começar já a tirar ela do peito, porque ela vai fazer 2 anos já em julho. Então, eu aproveitei cada momentinho dela. Ela fala algumas coisas, né? E todas as coisinhas assim que eu vejo, gente, que ela aprende muito comigo, né? Mas, assim, quando nasce um filho, né? Nasce uma mãe, né? Eu era muito menina, gente. Eu ainda sou ainda muito menina. E eu tento sempre tentar aprender. Agora eu tô aprendendo muita coisa. Porque, gente, esse negócio aí de morar em abrigo influencia muito na vida da pessoa, sabe? Então eu era muito, tipo, paz e amor, sabe? A pessoa me magoou, eu sempre perdoei, sempre ficava ali atrás, sabe? E um tempo pra cá eu já ando já me aprendendo a me amar mais, porque eu buscava muito conforto nos outros, sabe? Então eu era muito carente de amor. Então, que nem o meu esposo, eu me prendi nele. Por quê? Na hora que eu precisei, em alguns momentos da minha vida, quem tava lá era ele. Então eu me prendi, eu vejo assim, eu tô aprendendo ainda, né, gente? Mas eu já aprendi muito a me soltar disso, né? Porque a carência de você não ter um. Tipo, tem gente que não é assim, sabe? Mas tem gente que é, tem gente que, que é mais sentimento, sabe? Que sente mais. E eu sou aquela pessoa que eu sou mais razão e sou mais sentimento. Então, vamos supor, se você fez um gesto ali para mim legal, que não me machucou, eu vou guardar aquilo. E quando eu puder, eu vou te retribuir. Então, eu sou muito isso, porque para mim, assim, eu acho que o amor é tudo, sabe, gente? E maldade não se leva, não vai em lugar nenhum, sabe? Eu acredito muito em Deus, eu não sou aquela menina que tá ali, todo tempo orando ali, porque eu não sou assim, gente, mas eu tô tentando me abraçar mais com Deus. Porque eu vi que depois que eu comecei mais, orar um pouco mais, né? Meu coração tá liberto, sabe, gente? De
algumas coisas que eu ando, tipo, eu guardo muito, sabe? Eu não sou muito de falar. Se a pessoa me magoa, eu guardo, sabe? Eu não falo, mas, tipo, eu sempre trato a pessoa bem. Nunca falo. Mas aquilo dali, eu vou guardando, vou guardando, vou guardando. Eu só vou desabafar com a pessoa ali na hora que a pessoa vir desabafar comigo e falar o que ela tem para falar. Aí eu conto, porque senão eu guardo, ou quando eu tô meio de saco cheio mesmo da situação. E aí eu acabo falando, sabe? Porque eu sou muito tranquila, assim, nesse negócio, assim, gente, de ser bobona, sabe? Eu sou muito boba, mas eu também percebo as coisas, sabe? Então, isso a vida vem me ensinando, sabe? Que eu preciso ser mais na minha, mais tipo eu, sabe? Eu e eu. Não sair contando mais com pessoas, porque pessoas podem ir e pode voltar. É, pode surgir pessoas novas. Então eu tô aprendendo muito com isso. Não contar muito com pessoas e contar mais comigo. Contar com as minhas verdades. É, porque eu tenho minhas verdades, gente. Todo mundo tem as suas verdades. Mas o que pra mim é algo que é sério ali pra mim, pra você não pode ser. Então, gente, eu espero que deu pra vocês entender mais ou menos quem é a Karen. Mas eu sou essa menina mulher aí que vocês estão vendo. Tô aprendendo muito com a vida ainda, né? 23 aninhos não é nada ainda, né? Tenho muito. Ah, não sei nem falar aqui. Tá vendo como eu sou menina mulher? Eu não sei me expressar direito. Mas eu sei o que eu quero e eu sei o que eu quero falar, mas só que não sai. Mas esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem dessa Karen aí, né? Com o tempo, né? Eu vou explicando pra vocês mais com calma quem realmente eu sou, né? E, e é isso, gente. Eu guardo um sonho comigo de ser veterinária ainda, né? Tenho ainda 23 anos, mas, né, a idade que Deus vai permitir, só Ele, né? Mas eu sei que tudo depende de mim, né? Eu buscar, eu ir atrás, né? E eu também gosto disso. Eu gosto de gravar também, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer pessoas novas. E é isso, meus amores. Se vocês gostou do vídeo, já deixe seu like. Não esquece de se inscrever para me ajudar a crescer aqui no canal, tá? De compartilhar, tá, meus amores? E é sobre isso. Tchau!